Hoje eu acordei bem cedo. Ontem tive uma noite de sono muito boa, assim, graças a Deus. Minha manhã não foi tão perfeita. Eu acordei, eu passei meio mal. Acabei vomitando a casa inteira praticamente, mas já tá tudo limpo, em ordem. E é meio terrível, assim, essa sensação de a primeira vez que tu tem que limpar o teu próprio vômito, sabe? Porque, né, moro sozinha, já não sou mais criança, então eu tive que dar conta daquilo e graças a Deus eu soube realizar. Mas é uma coisa muito nojenta que antigamente eu preferia pedir ajuda pra minha mãe ou pra pessoa que tava limpando o hotel, porque geralmente depois que tu passa mal, tu não consegue nem levantar pra limpar esse tipo de coisa, né? Mas eu tava bem de modo geral, tipo, eu vomitei assim. Mas, sinceramente, eu não sei bem o motivo. Eu acho que comi muito ontem, sei lá, e hoje o corpo resolveu jogar fora, mas assim, de modo geral, eu estou ótima. Foi bem. Me surpreendeu até essa reação do meu corpo, mas é isso. E aí, hoje é meu primeiro dia de aula, depois das férias, é claro. E aí, eu tô aqui com meu adesivo pra cuidar do meu rosto, vou fazer minha skincare. Minha aula é bem mais tarde, então eu tenho tempo pra conversar, até dormir um pouquinho se eu quiser. E eu comecei a pensar, assim, várias coisas, né, que antes eu achava que poderiam ser ruins, mas hoje em dia eu vejo com muito bons olhos. Fazendo um parênteses aqui, mas isso também tem um pouco a ver com o que eu vou mostrar agora, é esse livrinho aqui, que se chama Tudo Começa em Casa. E esse livrinho aqui, eu devo ter uma edição bem antiga dele, porque a minha mãe comprou ele, olha, em 2001, então eu acho que deve ser uma edição bem antiga mesmo. Vamos até ver aqui. Na verdade, até mais antiga do que 2001, essa edição aqui é de 99. Eu só tô falando sobre a edição porque eu sei que livros, principalmente livros que estão na categoria ali de livros acadêmicos, livros de psicologia, livros de direito, livros de medicina, eles têm muitas atualizações, né? Então, às vezes tu compra um livro que teve uma edição, tipo, ano passado, daqui a 2 anos já tem uma nova edição, mais completa, mais aprimorada. Mas eu não acho que isso faça tanta diferença, porque esse livro aqui ele é muito legal, gente. E eu diria que vocês tinham que ler, independente de estar cursando um curso da área da saúde, da mente humana, porque eu tô achando ele um livrinho muito legal, assim. Livrinho leve, escrita voa, ele é bem segmentado, então tu pode, tipo, eu tô lendo ele com bastante calma, tu pode ir parando, porque tu não precisa. Pelo menos eu, quando eu tô lendo, eu fico meio nervosa pra parar de ler onde tem um ponto. Esse aqui tu não precisa parar pra achar o ponto, porque ele é muito bem segmentado mesmo. Olha, aqui tem um título, aqui já tem outro título, ele tem capítulos bem divididinhos. E assim, quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu comecei a me identificar muito comigo, porque eu tava num momento, no início, bem no início do livro, ele fala um pouco sobre criatividade, sobre os processos da criatividade e os períodos em que tu tá sem a criatividade, embora tu ainda tenha a criatividade, mas tu te sinta sem a criatividade. Eu acho que foi um livro importante pra mim, no sentido de me tirar um pouco daquela inércia que eu tava, assim, porque essa questão de quarentena e depois ir direto pra um curso, assim, fazer uma faculdade, ela me deixou meio travadona mesmo. E hoje eu já tô ficando mais leve, sabe? Tô ficando mais solta, tô voltando a falar, tá, agora sou eu aqui, eu estou sendo eu. Porque eu andava muito inerte mesmo, assim, criativamente falando e psicologicamente falando mesmo. Porque fisicamente eu tava fazendo muitas coisas, né? Tava dando conta de limpar minha casa sozinha, mesmo que eu chamasse funcionário de vez em quando. Tava dando conta de estudar, de ir pra aula, de bem nas provas, de tudo mais. Mas, sabe, aquela parte que me deixa viva, que me motiva, que é a minha criatividade mesmo, ela tava meio ruim. E aí, conforme eu fui lendo esse livro, ele já começa a mudar de assunto, né? Ele vai mudando de assunto muito rapidamente. Ele começou a entrar em outros pontos que também me interessavam, que era sobre depressão, que é uma coisa que eu também já tive, que eu sempre tive um ponto de vista que parecia, né, divergir do ponto de vista das pessoas que já tinham tido um contato ali de tratamento comigo. Eu fui vendo que esse livro é realmente um livro mais humano, assim, sabe? Ele é um livro menos arbitrário e mais realista, até eu diria, assim. Acho que a preocupação aqui não é ser um negócio muito de
catalogar ou caracterizar alguém ou botar pessoas dentro de uma caixa e tentar estudar elas minuciosamente. Inclusive, eu acho que todo mundo poderia ler, porque até onde eu tô agora, né, sinceramente, ele é um livro sobre vivências e experiências, gente. Sim, tipo, o autor fala, né, que se inspirou muito nas obras de Freud, que ele segue a linha da psicanálise, mas assim, um ser humano que lê isso aqui, que já tem uma noção de vida, ele vai gostar, ele vai se sentir acolhido, vai achar legal. Tem uma parte que fala muito sobre casamento, sobre vida sexual depois de muito tempo casado, sobre a criatividade no casamento. É um livro muito legal mesmo, assim. E eu acho que ele me ajudou bastante a me acalmar um pouco, porque às vezes a gente tem eu pelo menos tenho um desejo, assim, de querer mudar o mundo, só que eu quero mudar tão rápido que eu esqueço que antes de mudar eu tenho que ouvir o que eu não gosto, né? Eu acho que muita gente é assim, tipo, às vezes a gente começa a ver uma palestra e a pessoa começa a falar coisas que tu já viveu, por exemplo, vai fazer uma palestra sobre depressão, e aí tu começa a ficar com raiva, porque tudo que aquela pessoa tá te falando não faz sentido pra ti. Pode ser que faça sentido pra outras pessoas que já tiveram esse caso, mas pra ti não faz sentido. E aquilo vai te deixando com tanta raiva que ao invés de tu pensar, tipo, no que a pessoa tá, em como tu conseguiria desenvolver melhor uma possibilidade pra aquele discurso que tu acha defasado virar um discurso legal, tu só quer, parece que, criticar o discurso do outro, ao invés de ter o tempo pra analisar aquele discurso que tu odiou, né, ter o sangue frio e conseguir desenvolver um discurso melhor para aplicar futuramente. E eu sei que isso é muito difícil. Hoje em dia eu sou bem mais tranquila, mas eu vivi uma época, assim, acadêmica, eu já sou formada, né, a maioria que já sabe, em audiovisual, e eu já vivi uma época de colégio, em que eu era muito impulsiva pra dar dedada, porque, gente, tem coisas, assim, que tu escuta que são realmente muito absurdas, sabe? E aí tu fala, cara, não é possível que eu, jovem, esteja errado em criticar um negócio que eu sei que não faz sentido, sabe? Por mais que quem esteja falando seja uma grande entidade. Só que eu sou muito mais tranquila hoje em dia, então, né, eu nunca levanto a mão pra criticar ninguém, pra ficar dando o dedo. Mas, com essa evolução de ser mais tranquila, eu consigo analisar melhor as coisas e de pouquinho em pouquinho eu vou entendendo que sim, existe um universo que pensa igual a mim. E um universo que tá muito antenado, sabe? E aí a gente chega no ponto que eu queria chegar aqui nesse vídeo, que é sobre a nova geração, que eu diria que é a minha geração, a geração dos que nasceram depois de mim também. Então eu diria que a partir, assim, essa geração que eu tô falando, né, a partir dos anos 90 pra baixo. E antes, porque eu sempre tive uma alma meio velha, sabe? Então desde muito nova eu era meio do contra e meio tradicional, assim, com alguns conceitos. E até pouco tempo atrás eu achava um absurdo eu ver que muitas profissões, muitas carreiras, muitas pessoas que se formaram para cuidar da população estavam numa pegada diferente. Aquilo me incomodava, eu ficava preocupada. Hoje em dia, eu sou grata, porque eu sei que eu, fazendo psicologia, e mais todos os meus colegas, vão saber atender muito melhor um paciente do que talvez as gerações antes das nossas. Claro que isso não é uma regra, né? Eu tô generalizando aqui, mas hoje em dia eu vejo que tem, assim, um número absurdo de alunos homossexuais, por exemplo, cursando medicina. Eu não via isso antes. E aí a gente pode pensar, né? Ah, mas é que antes existia, mas era muito enrustido. Não, eu sei que antes existia e talvez fosse escondido, mas eu acho que antes, mesmo que tivesse vários médicos homossexuais escondidos e vivendo, né, de uma forma camuflada, o mundo mudou de uma forma que as pessoas se sentem mais confortáveis de ocuparem espaços de poder que antes elas não se sentiriam. Então, eu tenho uma impressão pessoal aqui, né, gente? Não fiz nenhum estudo de campo, é uma impressão minha, de que hoje em dia a gente tem muito mais colegas e alunos homossexuais em medicina, por exemplo, porque eles entendem que eles têm essa liberdade, que eles têm como exercer este curso como qualquer outra pessoa. Sendo que eu sinto que um tempo atrás, por mais que tu fosse um cara super inteligente, mas tu era gay, talvez tu pensasse em um outro curso, talvez tu pensasse em direito, talvez tu pensasse em enfermagem, talvez tu pensasse em biologia, não sei, talvez tu pensasse em farmácia, talvez tu pensasse em ser cirurgião dentista.
Entendem o que eu quero dizer? Eu acho que as coisas, o mundo, a nossa geração, ela é muito mais romântica e ela é muito mais esperançosa e muito mais criativa também. Porque ela sentiu dores que foram melhor cuidadas, né? Por exemplo, tu pega a geração do meu pai e da minha mãe, eles também tiveram muitas dores, provavelmente até mais do que eu, mas eu não acho que eles tenham tido o mesmo cuidado que eu tive com as minhas dores. Então, eu desenvolvi uma depressão, eu precisei ser muito embalada, né? Até bastante idade. Porque eles tinham como me ofertar isso, eu tinha uma rede de apoio que entendia a necessidade disso, a trancos e barrancos, mas entendia a necessidade disso, enquanto a geração deles, mesmo que eles tivessem alguma questão, assim, psicológica, alguma questão que estava incomodando eles, aquilo ali não seria atendido da mesma maneira, né? Seria visto como frescura, assim. Então, não falando só de profissões e das pessoas que vão mudar o mundo, porque na verdade as profissões e as carreiras, elas fazem esse conjunto, né? Quanto mais médicos gays, por exemplo, mais homens e meninas gays vão se sentir melhores acolhidos no consultório. Não que um profissional hétero não consiga te acolher, mas vamos ir para um ponto mais profundo, tipo transexuais. É muito mais difícil tu sentar num consultório onde quem tá te atendendo tem 60 anos de idade e tu falar abertamente e de uma maneira prática, coloquial e rotineira sobre a tua transexualidade, sabe? Eu acho que seria visto, provavelmente seria visto mais como uma questão ali realmente muito medicinal, muito do tipo, temos que te avaliar, temos que ver como está a tua saúde, vamos fazer os exames, vamos ver as questões hormonais. Sendo que talvez cada vez mais, quando tu vai, sendo uma pessoa trans, tu vai num médico, cada vez mais eles vão entender que é muito mais do que isso, né? É muito mais do que os hormônios, é muito mais do que saber se tu fuma ou não. Enfim, acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Porque eu sei que eu serei uma dessas pessoas. A gente pode falar sobre filhos. Tipo, eu sei que se um dia eu tiver filhos, eu não vou ter problema se eles forem homossexuais, se eles forem transexuais, porque pra mim, a minha realidade torna essas situações super comuns. Então, não teria espanto, não teria drama, não teria preconceito, não teria expulsão de casa, porque a minha geração, de modo geral, entende que isso é normal e possivelmente acontecerá. Então, tipo, hoje em dia, assim, né, quando eu penso nessa coisa de filhos, eu não penso na namoradinha deles ou no namoradinho deles, eu penso que serão os meus filhos, então eles farão o que eles quiserem com a vida deles, né? Acho que a última coisa, se pensar assim, pra minha geração, é com quem que o meu filho vai transar. Sendo que isso é uma coisa muito forte, assim, nas gerações anteriores. Tu vê que mulheres grávidas, que tem pessoas mesmo dessa geração que eu citei, que ainda tem essa mente muito antiga, né? E tu vê que tem mulheres grávidas que elas têm essa preocupação, sendo que a minha única preocupação hoje em dia seria fazer teste genético com o meu companheiro pra saber se minha criança nasce saudável, se ela vai ter algum risco de ter, sei lá, Down, autismo, qualquer outra coisa. Isso sim me preocupa. Eu tenho uma preocupação em ter um filho o mais fisiologicamente saudável possível, mentalmente também, porque eu sei o perrengue que é, eu sei o trabalho que é tu ter uma criança que tem alguma deficiência. Mas é uma questão pessoal minha, né, gente? Tem pessoas que adotam crianças que têm uma deficiência e cada um sabe o que, o que consegue lidar. E também, se eu tiver, né, vou fazer o quê? Vou cuidar e vou tratar muito bem. Mas assim, o que eu quero dizer é... Esses dias eu fui numa médica e, gente, o braço dela todo tatuado. E a médica era topzera. Não é uma médicazinha, a médica era topzera. Todo tatuado. Eu olhei aquilo assim e eu me senti tão bem, mas tão bem, porque, querendo ou não, eu fui levada a acreditar que eu teria portas fechadas por algumas questões, como minhas tatuagens, na época cabelo colorido. Quando eu vi aquela médica, eu falei, caramba, sabe? Isso tudo é uma bobagem que enfiam na tua cabeça, porque quem enfia essas coisas na tua cabeça não sabe como é o mundo novo. Não dá pra dizer que sabe, não sabe. Ainda mais quando tu já não tem mais criança pequena perto de ti, tu não tem mais pré-adolescente perto de ti. Chega uma idade ali que tu já tem 60 e poucos, os filhos já estão vivendo a própria vida, os netos já estão começando a se afastar, então, porque estão crescendo também. Então tu não tem
No caso da minha família, eu, por exemplo, nunca não cheguei a dar netos, né? Então eles não têm esse contato, eles não entendem o que é ainda esse novo mundo, eles não entendem o que é um OnlyFans, sabe? É quase impossível tu explicar para um adulto que é um adulto, eu digo uma pessoa mais velha, o que é um OnlyFans, o que é diferente sim de uma prostituição, enfim, sabe? É muito difícil tu inserir uma pessoa que vive uma outra realidade nessa realidade atual que a gente tá vivendo agora, por mais que elas tentem. E aí, tirando essa médica toda tatuada, super legal, que eu me senti super bem, porque eu falei, bah, que legal, sabe? Tipo, isso é um exemplo tão bobo, tão pequeno, mas é um exemplo de que tu pode tudo, independente se tu é toda tatuada ou não. Eu fui recentemente numa ginecologista. E, cara, ela parecia uma avó que eu tenho, que também é cheia de conceitos muito ultrapassados. E assim, ela entendeu, essa ginecologista, que eu estava com vergonha do meu corpo, porque eu era gordinha, nas palavras dela. Primeiro, ela não perguntou meu peso, a gente não me mediu. E ela botou na cabeça dela, ela me falou isso mais de uma vez, eu não sei se ela tá tentando fazer psicologia reversa, que eu tinha que fazer o Papa Nicolau. E quando eu emagrecesse, porque ela perguntou que remédios eu tomava, e eu citei os remédios que eu tomava, eu citei um dos remédios que é um remédio pra emagrecer. E daí ela falou, ai, mas quando tu emagrecer, tu vai se sentir mais confiante de fazer esse exame. E eu fiquei pensando assim, o que isso tem a ver, sabe? Mas eu fui super educada, gente. Pensando agora, eu acho que eu deveria ter mandado ela merda, né? Mas tudo bem. Porque assim, eu fiquei pensando, o que isso tem a ver, cara? Eu não gostar de fazer Papa Nicolau com eu ter vergonha do meu corpo. Porque assim, gente, mesmo que eu fosse obesa, mesmo que eu fosse gigante, ela ia ver a minha conita, né? Ela não ia ver minha barriga. Assim, eu fiquei pensando, mulher louca, sabe? Fiquei pensando, mulher louca. Mas aí depois eu analisei o cenário. Uma mulher setentona, que na época dela, ser uma mulher tinha que ser magra, porque se ela não fosse magra esquelética, ela era uma mulher insegura, triste, acabada e deprimida. Eu até, assim, aqui entre nós, acho que essa mulher deve ser recalcada, ela deve ter sido chifrada por uma mulher gorda, porque, sabe, uma insistência, assim, de como se eu tivesse vergonha de fazer o exame, sendo que quando eu ia no meu ginecologista homem, eu nunca tive problema de mostrar tudo que eu tinha que mostrar. Ele enfiava a câmera em mim, me mostrava na TV, mesmo que eu quisesse fechar os olhos, que é meio estranho tu te ver por dentro. Em nenhum momento os meus médicos homens me tratam como as mulheres médicas nos tratam, assim, as mulheres. Eu comentei sobre isso no Twitter e eu vi mais de uma menina falando que todas as ginecos mulheres que ela tinha ido, ela tinha sido maltratada. Isso é tão bizarro, mas isso tem tão a ver com geração, porque, por exemplo, digamos que eu vá virar uma ginecologista no futuro. Eu jamais vou olhar pra minha paciente, mesmo que ela seja imensa, e vou falar pra ela assim, tu tem vergonha, né, de fazer esse exame porque tu é imensa. Não, o mínimo que eu posso fazer é falar, olha, a tua situação seria bom que tu emagrecesse um pouco, digamos, porque tu vai dar à luz daqui a pouco, então é importante. Mas assim, outro caso, entende? Eu entendo super tu falar sobre peso, sobre cigarro, que a mulher me encheu meu saco em relação ao cigarro, né? Eu entendo tu falar sobre isso se a pessoa está precisando naquele momento resolver essa questão. Gente, assim, eu tô um pouco acima do peso, mas também não é um peso absurdo, sabe? Eu tô dentro de uma normalidade ali da saúde. Mas ela, por ser mulher e por ser velha, ela entende o mundo com outra visão. Ela deve achar até que eu tenho vergonha de, sei lá, deitar-me com o meu esposo, sendo que quase falei pra ela, moça, eu posto foto seminua na internet, eu não tenho vergonha. Enfim, por que a gente chegou nesse assunto? Porque eu realmente não sou muito fã de exames ginecológicos, assim. Que mulher é fã, né? Quando ela falou isso de emagrecer, eu fiquei pensando, tá, mas as mulheres magras que ela atende adoram abrir as pernas e ficam sorridentes, assim, que a doutora vai ver. Eu acho uma situação ruim, gente. É ruim tu ir numa ginecologista, é uma coisa super íntima. Eu não vou mais voltar nela, né? Eu acho que eu vou voltar em médico homem, porque eu me sinto mais confortável, eu me sinto bem tratada, eu me sinto tratada como uma rainha. Como eu disse, eles mais me elogiam do que me criticam. E desde que eu sou criança, quando eu ia em ginecologista, elas queriam fazer o papel de nutricionista. Eu sempre achei isso tão estranho, porque é pra essa área ser uma das mais humanistas, né, com quem tá ali. Eu lembro que teve uma outra gineco que eu fui bem no início da minha vida, eu já tinha começado a ter relações e tal, e daí eu sentei no consultório, essa era mais querida, tá, não era uma bruxa que nem essa daí, e ela falou pra mim, ai, quanto mais tarde começar, melhor, tá? Sobre vida sexual. Mas assim, eu já era uma menina de 16, quase 17, é um papo estranho.
Não é nem estranho, é um pouco incoerente tu falar pra tua paciente que é quanto mais tarde, melhor. Primeiro porque sexo não tem idade, claro, né, gente? Tem uma idade ali, limite, né? Mas, assim, não tem idade. Não é o tipo de coisa que tu consegue medir. Então, consegue medir a maturidade pra saber se a pessoa pode dar ou não. Tu não sabe qual é a realidade dessa pessoa e tu querer trancafiar uma moça porque ela tá começando a ter conhecimento da sua sexualidade, da vida sexual, é um negócio muito estranho pra mim. Então eu sempre tive problema com psicóloga, com nutricionista mulher, assim, sempre. Porque eu sempre achava que tava um pouco fora do esperado, do meu esperado. Já os psicólogos homens, eu acho que eles têm um outro problema, que eles pecam pela falta de querer te encher o saco. Enquanto a médica mulher, ela te enche o saco, o gineco homem, ele é mais de boa. Então, por que eu tentei numa mulher dessa vez? Porque eu já tinha tentado pegar anticoncepcional com um médico homem em outras vezes. Ele me falou, não, pode tomar qualquer um, qual que tu gostaria de tomar? E eu, tipo assim, qualquer um não, né? Eu quero saber mais detalhes e tal. Sou fumante, daí eu fui nessa. Ela também não foi das melhores, ela me indicou o que eu já conhecia, o que eu já poderia ter tomado por conta pesquisando na internet. Então, assim, é muita crítica pra pouca ação. Tu quer ser uma víbora, tu quer ser chata, mas então me dá uma aula, amiga. Me dá uma aula sobre os métodos, me dá uma aula sobre o DIU, me dá uma aula sobre a questão hormonal. Eu nem tive tempo de falar com ela, perguntar se ia me dar espinha, se ia mudar, né, a questão da oleosidade da minha pele e cabelo. Não tive tempo. A mulher é uma bruta. Tudo bem que eu já cheguei lá falando pra ela que eu não gostava de fazer exame, que eu era preguiçosa. Ela teve a pachorra de me dizer que eu estava fazendo psicologia, então, pra me encontrar. Porque como que eu iria cuidar de alguém se eu não consigo cuidar de mim? Mas como é que ela sabe que eu não cuido de mim? Tipo, eu falei pra ela que eu não gosto de fazer esses exames sempre. Mas assim, se eu estou indo nela, eu estou cuidando de mim. E outra, eu como psicóloga nunca, não faz nenhum sentido, eu nunca vou olhar pra um paciente e vou dizer assim, já fez teu Papa Nicolau esse ano, tu tem que fazer, tá? Não posso fazer isso, não é nem minha obrigação, não faz nem sentido. Mas enfim, tô comentando isso, gente, porque a gente vê que a cultura, né, o meio em que a pessoa tá, o meio em que a sociedade daquele período tá, o meio e o período são determinantes para a saúde, para a educação, para as artes, para a cultura de modo geral ser inserida da maneira que deve ser. Então eu sou muito grata hoje quando eu vejo que as pessoas estão mudando muito o perfil profissional dentro de instituições. Eu fico muito feliz de ver que eu tenho colegas que são transexuais, colegas que são agêneres, colegas que são sei lá isso, sei lá aquilo, porque a gente precisa de pessoas assim nessas áreas importantes. Elas são fundamentais. É fundamental que tu tenha pessoas variadas, com realidades variadas na mesma área. Faz todo sentido, né? E antes eu tinha muito essa coisa de tem que ser ético, tem que ser muito certo, tem que ser muito correto quando tu tá numa profissão. E sim, tem que ser. Mas a gente vê que muitas coisas que antes eram quase uma obrigação, os próprios conselhos dessas profissões, né? Conselho médico, conselho de enfermagem, conselho de psicologia, pegam leve. Por exemplo, né, uma coisa que eu saiba é proibida, já vi mais de um médico falando, já vi inclusive o médico do Conselho de Medicina no programa Super Pop falando, que é proibido tu fazer foto de antes e depois, se tu é um cirurgião plástico, porque o médico ele não tem esse papel de divulgar, né, uma promessa e tal. Resumindo aqui, né, que tipo a questão da saúde, ela não pode ser comercializada como uma coisa de, ai, você precisa, você quer, olha que incrível isso antes e depois, até porque tem essa coisa de promessa que não vai ser o mesmo corpo da pessoa que ele mostrou. Mas assim, vocês já abriram o Instagram, né? Todos eles fazem antes e depois. E tu não vê nenhum deles sendo caçado. Então, no fim, cara, é meio que uma bobagem isso de não deixar ser proibido antes e depois, porque é bom que tu possa ver o antes e depois. É bom, o quanto mais tu puder saber sobre essa profissão, é bom. Então a gente vê que essas mudanças que a modernidade traz, elas são boas, elas fazem bem. E se antes eu achava que, ai, essa geração nova é terrível porque os pais colocam pra ver TV com 1 ano de idade, sim, isso continua sendo um crime, né? Mas comparado com as antigas, hoje em dia os nossos filhos não vão apanhar, sabe? Tipo, a gente sabe que não se bate nas pessoas. Eu, pelo menos, não tenho esse perfil. Eu até apanhei, assim, quando eu era criança, acho isso muito triste. Eu jamais bateria num filho meu.
E eu acho que as pessoas que me cercam também jamais bateriam nos seus filhos porque elas também apanharam. Então, assim, tu vai vendo que as coisas melhoram. Eu sei que se um dia aparecer uma criança, um sobrinho meu, enfim, um primo pequeno, e ele me falar que ele está com depressão, eu não vou falar que isso é frescura, que ele tem que lavar louça, porque eu sei o que é isso, né? Se alguém aparecer e me falar, eu tenho vergonha de entrar no banheiro porque os meninos me acham afeminado demais pra isso, eu vou entender se uma criança me falar isso, eu não vou falar, mas que isso, seja homem, entende? Então, assim, graças a Deus a sociedade tá mudando muito, graças a Deus essa gente velha tá começando a morrer, porque, assim, todo mundo é capaz de mudança, na minha opinião, mas quem se nega a se mudar, que bom que vá, vamos limpar um pouco, sabe? Limpar a sociedade, assim mesmo. E é isso, sabe? Eu acho que é um exagero muito grande que só parte de pessoas que não conhecem o mundo que elas criticam. E eu entendo que tem a crítica, porque quando tu tá ficando velho e tu não tenta, né? Quando tu é velho, tu não estuda, tu não tenta se inserir, tu não tenta ver o novo mundo, tu vai ficando pra trás. As pessoas vão te deixando de lado, tu vai virando chato, tu vai virando louco que acredita que o alienígena vai te salvar do presidente comunista. Então, assim, é triste, eu entendo que as pessoas fiquem revoltadas porque elas estão sendo esquecidas, elas estão se sentindo sucateadas, mas é porque elas querem, né? Porque a geração delas incentiva elas a isso. A geração delas dizia que uma mulher com mais de 50 anos não podia ter cabelo comprido, tem que ter cabelo curtinho, cabelo Joãozinho, porque velha não podia, essas eram as palavras. Quando eu era criança eu escutava isso, mulher velha não podia ter cabelo na cintura. Hoje em dia eu vejo milhares de senhoras com cabelo na cintura. Então, assim, e outra, né? Cada vez mais as senhoras estão menos senhoras com senhoras mais tarde. Enfim, graças a Deus, sabe? Que bom, porque chega da gente ter que lidar com pensamentos tão retardados, assim, e dramas tão absurdos, gente. Assim, o tanto que eu tive que ouvir por bobagem, por estar saindo com uma roupa que consideravam fora da norma. Tipo, o que é essa norma? Se eu tiver uma filha, que legal que ela quer ser TikToker, que legal que ela quer ser YouTuber, que legal que ela quer trabalhar com arte, que legal que ela quer rebolar a bunda na internet. Se um dia minha filha já for mais velha e me falar, mãe, vou abrir um OnlyFans, parabéns, querida, ganhe seu dinheiro, sabe? Vou apoiar, vou ser a rede de apoio, vou fazer com que essa menina entenda a responsabilidade dentro disso, porque sim, é possível tu ser uma garota que vende fotos na internet, por exemplo, com responsabilidade, sem se expor ao extremo. Sim, é possível tu se expor pouco, fazendo um conteúdo sensual. Então a gente ainda vem desse passado que tudo é muito pá, sabe? Tudo é tipo, meu Deus, uma foto de calcinha, tu nunca mais vai conseguir trabalho. Sendo que tem um monte de mulher que posta foto de biquíni tão cavado quanto as minhas calcinhas eram. Então, assim, nada faz sentido, mas parece que é mais confortável para essas gerações antigas determinarem coisas que não fazem sentido. Desde que seja determinado, faz sentido, né? E não faz. Não faz. Ai, é isso, esse vídeo foi só pra dizer que eu tô muito feliz, eu tô muito grata de ver que eu vou fazer parte dessa mudança com o mundo, que eu estou abrindo um novo mundo, que eu estou vendo o novo mundo acontecer, né? Isso é muito legal pra mim e eu espero que seja muito legal pra vocês também, porque tem que ser. Claro que tem coisas que a gente vai discordar, não é mais eu, que sou uma pessoa super ligada ao tradicional, ligada ao clássico, ligada ao antiquado. Mas é legal também a gente ter uma experiência com pessoas que têm uma idade perto da nossa, a gente ter experiências com pessoas que estão pensando um pouquinho mais à frente. Claro, independente da idade, tu vai achar pessoas de 60, 70, 80 anos sendo excelentes profissionais, profissionais que entendem além de um livro, que entendem além de um protocolo, que entendem além de um diagnóstico que também foi super ultrapassado, feito séculos atrás, uma coisa assim super medieval e, sabe? Tu vai encontrar, mas infelizmente não é a maioria. Ai, ai, eu vejo vocês em um próximo vídeo.